tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudalan de Castro. E aí, você sabe o que aconteceu com o prefeito lá de Nova York, Bolsonaro? Nós vamos falar sobre um pouquinho nessa política internacional, né, na famosa geopolítica, mas com o atrito de um presidente e um prefeito dos Estados Unidos, né? Após os pronunciamentos do Itamaraty, o prefeito de Nova York ironiza a fala, né, de Bolsonaro pelo fato de não ter ido receber a homenagem. Então a gente acaba vendo que a situação do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos não é tão confortável como se imaginava, como se pensava. Tem fortes indícios que para o próximo ano a Casa Branca vai mudar de bandeira, sair dos republicanos em direção aos democratas. E por quê? Sudela, mas o Donald Trump está fazendo a economia crescer, o desemprego diminuir. Sim, eu já até falei no outro vídeo anterior. A questão dos americanos, eles estão pouco preocupados em questão de um presidente ou ideologia de partido ou bandeira, algo do tipo. Porque eles sabem que tanto o partido republicano quanto o democrata governa para o povo americano. E o povo americano não é como o brasileiro que se apega em coisas fictícias como mito, né? Saci Pererê, Bolsonaro, Iara, não é? Caipivara, né? Caipora, né? Caipora. Essas coisas, né? Lula da cabeça de fogo. O Lula da cabeça de fogo, ou seja, os americanos não são como os brasileiros. Então, o que acontece? O Trump nem sequer ele tem uma afinidade direta com o Bolsonaro, porque no último viagem que foi para lá, realmente a gente não conseguiu nada de bons acordos, enquanto o Japão conseguiu um acordo até melhor do que a gente. Na verdade, o próprio Estados Unidos conseguiu. O Brasil poderia estar vendendo lá mesmo para o Japão, mas quem foi lá por trás e deu uma rasteira no Brasil foi os Estados Unidos. E o Trump, isso é muito esperto. Então, nota-se que realmente existe uma parte de política extremamente importante, como é o prefeito da cidade mais conhecida do mundo, que é Nova York, e muitos senadores que não simpatizam com Bolsonaro pelo fato de ser uma pessoa homofóbica, preconceituosa, racista. Então, o Bolsonaro, ele nota, né, o Palácio, né, da presidência manda, e nota que o presidente tomou a decisão por causa de pressão de grupos de interesses e dos ataques deliberados do prefeito de Nova York, o que, segundo o presidente, caracterizam a ideologização das atividades. Quando eu vejo essa frase aqui, eu vejo o qual grau de burrice é o nosso governo, né, com a figura Bolsonaro. Desde quando os Estados Unidos, meu pai do céu, pelo amor de Deus, tem essa questão de ideologia, isso é só na cabeça de Bolsonaro. Lá o que existe nos Estados Unidos é uma briga realmente entre dois grandes partidos políticos, democrata e republicano, mas quem governa bem e de melhor fato para a nação americana. Então, esse tipo de figura como o Bolsonaro daqui lembra muito o Trump, e o pessoal americano não gosta do Trump, não votaram no Trump. Como é que funciona a eleição dos Estados Unidos? Ela não é o voto direto como é aqui no Brasil, porque no voto direto ele perdeu para Hillary Clinton. Lá é por delegados, por região, e esses delegados vão mudando conforme o posicionamento do presidente, independente se o país está bem ou não, que é a América, meu povo. Então o que acontece? Bolsonaro acaba arrumando um certo problema. Por quê? Porque o prefeito Bill de Blasio, ele, né, é o prefeito de Nova York, ele manda uma indireta, né, pro Bolsonaro mesmo. Aí o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, ele manda, né, um apelo bem de forma debochada pro Bolsonaro e diz assim, ó: os valentões normalmente não aguentam um tranco. E de Blasio disse também que o ódio de Bolsonaro não é bem-vindo em Nova York. Olha só, rapaz, o fato de estarmos agora sendo, não é, o Brasil, que sempre foi visto como um país que acolhia bem, pessoas que eram bem legais, assim, né, povo meio besta lá em relação aos gringos. Então, quando um prefeito de uma cidade muito importante, isso eu falo porque por trás desse prefeito existe outro grupo de políticos, e fala assim, ó, para valentões assim como o Bolsonaro, ó: tu pode ser valentão pra galera do teu país, ou então lá pros coitados da Venezuela, mas aqui valentões normalmente não aguenta um tranco. E ainda fala para Bolsonaro que o seu ódio aqui não é bem-vindo a Nova York, deixando a imagem do Brasil internacionalmente delicada, porque isso nunca tinha acontecido com nenhum presidente do Brasil. Aí o Rodrigo Maia, né, eu não sei o que deu na cabeça dele, ele pega, vai lá, né, e escreve assim, ó: Rodrigo Maia afirmou que o prefeito de Nova York critica a intolerância de Jair Bolsonaro, mas age da mesma forma. Maia afirmou que discorda em muitas coisas do presidente Bolsonaro, mas a agenda
de valores, mas que não há saída para os nossos desafios sem diálogo e respeito. Pois bem, Rodrigo Omar, o único problema é que nessa sua frase você comparou o Bill de Blasio como se fosse o Bolsonaro. Com certeza você irritou mais ainda o prefeito de Nova York. Mas isso é uma coisa que já passou, eu posso dizer que espero que tenha passado. Bolsonaro não vai para essa homenagem, não é bem-vindo em Nova York, os políticos na qual estarão presentes não gostam de Bolsonaro. O Bill de Blasio deixou bem claro que Bolsonaro não é bem-vindo e por trás do Bill de Blasio existem outros políticos de extrema importância que também não aceita a figura Bolsonaro, como é o caso do Brad Hoyman, que também disse que ele não era bem-vindo. Então, ou seja, na questão geopolítica brasileira, da imagem diplomática, na imagem do Brasil, que tínhamos uma imagem de, assim, de política pacífica e conciliadora e neutra, agora a gente tem um certo aí atrito com os Estados Unidos, uma parte lá dos democratas, em relação à figura Bolsonaro. E digo logo mais, os democratas, realmente, se for confirmado dele ganhar as eleições do ano que vem, aí não vai existir nenhum tipo de acordo entre Brasil e Estados Unidos. Bom, galera, no mais, esse vídeo fica por aqui. Qualquer coisa a gente vem com novas coisas. Valeu!